Bom dia aos presentes. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É com imensa satisfação que damos início ao primeiro simpósio sobre análise do discurso, a pesquisa em análise do discurso na região Sul. O evento partiu da iniciativa conjunta do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas e do Laboratório de Estudos em Análise do Discurso, LEAD, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Organizado pelas professoras Luciana Vinhas, Cristina Zanella, Janaína Brum e Márcia Dresch, o objetivo do evento é proporcionar o estabelecimento de um espaço de debate acerca das pesquisas científicas envolvendo a análise de discurso em desenvolvimento na região de abrangência do evento, a saber, o sul do Rio Grande do Sul. Com isso, inauguramos um espaço de divulgação e de contribuição ampla para as pesquisas em andamento que trabalhem especificadamente com um dispositivo teórico-analítico da análise de discurso, conforme elaborado pelo filósofo francês Michel Pecheux. Para darmos início à abertura, tenho a honra de convidar para compor a mesa desta cerimônia a coordenadora geral do evento, professora doutora Luciana Ios Vinhas. O coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, professor doutor Rafael Vetromilli Castro, representando a reitoria da UFPEL. A diretora do Centro de Letras e Comunicação, professora doutora Vanessa Dalmide Damasceno. A coordenadora do Laboratório de Estudos em Análise de Discurso, professora doutora Araci Graça Ernest. A mestranda Biolange Piegas, representante discente no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. Solicitamos que atentem para seus celulares e estejam no modo silencioso. Passo então a palavra para a coordenadora geral do evento, professora doutora Luciana Vinhas. Bom dia. Prezadas e prezados participantes do primeiro SAD, sejam bem-vindas e bem-vindos à Universidade Federal de Pelotas. Cumprimento aos membros da mesa e a todos os participantes deste evento, principalmente aos não analistas de discurso, que se deixaram levar pela curiosidade de saber mais sobre essa tal de AD. Vocês vão perceber, nesses 2 dias de evento, que a AD é extremamente sedutora. Eu fui seduzida pela AD, quando ainda cursava a graduação em Letras na Universidade Católica de Pelotas, há cerca de 15 anos, aluna da professora Araci Ernest. Uma das coisas que ela me ensinou é que ser analista do discurso é não dizer o óbvio. Ou seja, para ser analista de discurso, não basta se deixar levar pela sedução. É preciso ousar se revoltar, ousar pensar por si mesmo e não reproduzir obviedades. Temos 3 mesas redondas e 3 conferências que farão justamente isso. Questionarão evidências e nos deslocarão da posição de conforto subjetivo na qual nos encontramos. Falaremos sobre cinismo, voz, corpo, política, resistência, língua, ensino. Falaremos sobre o que significa ser analista de discurso. Mas mais do que isso,
falaremos sobre o que significa ser analista de discurso no centro do maior conflito ideológico-político pelo qual passa nosso país. É em meio a bombas de gás lacrimogênio e cacetetes, em meio a delações premiadas e propinas, em meio ao fim de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, que nos situamos em um campo fértil para fazer o que Pechet mais queria, tornar a AD uma arma científica. É por isso que não posso deixar de falar sobre o auxílio que recebemos do governo do Estado do Rio Grande do Sul para a realização deste evento. Apesar de termos recebido apoio da FAPERGS, fundação que sobreviveu ao governo gaúcho atual, nos colocamos na estranha situação de termos recebido o benefício de um governo que vem extinguindo fundações, desvalorizando seus servidores, negligenciando a educação. É nessa contradição incômoda que nós nos situamos. Contradição, aliás, que é constitutiva do dispositivo teórico-analítico da análise de discursos de tradição francesa, como vocês poderão observar nas nossas palestras e comunicações. Sendo assim, frente a todo esse cenário, estamos de luto. E temos vários motivos para estar de luto. Desde maio de 2016, as coisas já não andam bem, como diria o nosso inquieto Michel Pechet, a quem esse singelo evento, de certa forma, presta homenagem pelo legado militante e científico que nos deixou. Na esteira dos processos discursivos e das metáforas, podemos, contudo, dizer que luto deriva para luta. É nesse espaço, então, que fazemos um convite para pensarmos sobre aquilo que nos constitui ideológica e inconscientemente, a fim de produzirmos efeitos na formação social que nos abriga e nos explora. É justamente para isso que ainda existem as instituições de ensino superior públicas, que operam de forma democrática, plural e acolhedora das diferenças, que nos possibilitam subverter o ciclo de opressão ao qual estamos submetidos na formação social capitalista. O SAD, então, é um lugar de resistência em meio a tanta opressão. Que vocês se sintam em casa nesses 2 dias de evento. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao coordenador de pós-graduação da UFPEL, professor doutor Rafael Vetromilli Castro. Bom dia a todas e a todos. Um bom dia especial à comissão organizadora do evento, representado pela professora Luciana, professora Janaína, minhas colegas de instituição e minhas colegas de área, Cristina e a professora Iraci, minha mestra também, durante o meu mestrado na USPEL. Eu vou tentar ser breve, embora isso seja difícil num evento como esse, que nos provoca, e a fala da Luciana foi muito nesse sentido, e eu tenho certeza que vão ser 2 dias de muitas provocações, mas eu não posso deixar de falar da satisfação que é estar aqui, representando a reitoria da Universidade Federal de Pelotas, mas também com uma ligação de afeto que eu tenho com a área e com as pessoas que estão nessa mesa e nessa plateia. Um pouco do que representa o primeiro SAD, a Luciana já disse com maestria, mas eu acho que é importante situar para os presentes também a importância desse evento em outras esferas, né? Talvez, pela primeira vez em muitos anos, a área de letras e a área da linguagem como um todo tem recebido a atenção, né? A ciência nacional percebeu que sem linguagem não vão a lugar nenhum. E hoje nós temos, se não temos a posição que nós queremos e merecemos, começamos a ter um pouco mais de visibilidade quando as políticas de pós-graduação colocam a internacionalização como um ponto fundamental para o crescimento da pesquisa no Brasil. Por óbvio, a nossa área assume um protagonismo que há muito tempo não tinha.
Na mesma linha do que a professora Luciana coloca, nunca foi tão importante analisar o discurso. Temos uma avalanche de informações a todo dia, desencontradas, incoerentes, difíceis de digerir, seja pelo seu conteúdo, seja pela sua estrutura, que nos leva a, se não tínhamos isso como prioridade, ter agora, que é a capacidade de analisar o que não é óbvio. Então, eu fico muito feliz e parabenizo a comissão organizadora por, nesse primeiro evento, e conversávamos, eu e a professora Araci agora, antes da mesa de abertura, um evento, na sua primeira edição, ter mais de 300 inscritos. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa academicamente falando, não é pouca coisa politicamente falando. Então, nesse sentido, eu me sinto muito orgulhoso de poder estar representando a reitoria nesse evento aqui. Tenho certeza de que será um evento muito profícuo. A fala apaixonada da Luciana vende muito bem a área e não é propaganda enganosa. Embora não seja a minha área de atuação de pesquisa, eu me apaixono pelas análises, me apaixonava quando tinha aula com a professora Araci, quando eu sigo meus colegas no Facebook, a Luciana, a própria Tina, o Marchiori, que eu não sei se está aqui agora, e outros que eu acompanho as postagens, a gente realmente se arrepia a ver aquilo que a AD pode fazer pela gente, e quando eu digo a gente, não é a gente, os pesquisadores, mas pela sociedade. Então, eu parabenizo de novo a todos. Preciso dizer também que é um orgulho ver mais um evento sendo organizado entre as duas universidades, Católica e Federal de Pelotas. Isso acontece já há muito tempo, desde os anos, pelo menos do ano 2000, quando as duas universidades organizaram o primeiro Fórum Internacional de Línguas Estrangeiras, Senale, temos a GETAL, temos o SAF, temos agora o SAD, posso estar esquecendo de algum evento nesse meio do caminho. Mas, então, percebam que... e aí nos coloca de novo, eu faço uma breve menção à fala da Luciana, não temos um comportamento competitivo, nós temos um comportamento solidário. E isso sempre nos guiou, e digo sem medo de fazer injustiça, porque não será uma justiça, toda a formação que vários professores da UFPEL, hoje da UFPEL, tiveram na USPEL, foi baseado em muita competência desses professores da Católica, mas também de valores de humanidade. Isso não tem preço. Então, dizendo isso, eu parabenizo mais uma vez a todos, agradeço a possibilidade de estar aqui representando a reitoria. Peço licença para a Araci, porque não vou poder ficar todo o tempo. Eu tenho uma agenda das 15:10, mas vou ficar o tempo que for possível para escutar, até porque o título da fala da Araci é bastante provocativo. Então, parabéns a todos e bom evento. Passo a palavra à diretora do Centro de Letras e Comunicação, professora doutora Vanessa Damasceno. Bom dia a todos, bom dia estudantes presentes, a comissão organizadora, a professora Luciana, Janaína, Márcia, nossas colegas do CLC, e a professora Tina, nossa colega do IFSU. Muito feliz em estar aqui, prestigiar este evento tão importante para o nosso centro como para a pesquisa em análise do discurso. Primeiro simpósio sobre análise do discurso, a pesquisa em AD na região sul. Então, primeiramente, colegas, parabéns pela iniciativa. São esses momentos que enriquecem nosso fazer docente e proporcionam aos nossos estudantes a oportunidade de escutar outras vozes. Fico com a certeza que os participantes, hoje e amanhã, serão permeados de muita riqueza. Obrigada pela parceria do IFSU, nosso parceiro nesse evento, que possamos fazer muitas parcerias juntos, CLC e IFSU. O evento possui uma rica programação com professores e pesquisadores competentes e comprometidos tanto com a educação como o fazer ciência. Teremos a oportunidade, já na abertura desse simpósio, de escutar essa lindeza de pessoa, de professora e pesquisadora, que é a Araci, que também contribuiu muito com a minha formação. Então, só com essa palestra de abertura, eu fico com a certeza do sucesso que será o primeiro simpósio sobre AD e que esse evento seja o primeiro de muitos.
Então, contem sempre com a direção do CLC e que possamos, nesses 2 dias, ser permeados, né, e balançar muito com essa programação. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa e bom simpósio a todos. Passo a palavra à coordenadora do Laboratório de Estudos em Análise do Discurso, professora doutora Araci Graça Ernest. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a fala da Luciana me tocou profundamente, e porque tem tudo a ver com o que eu vou falar, né? E a fala do Rafael, igualmente, também me tocou emotivamente. Né? Na realidade, desde que eu entrei aqui, eu me senti afetada com relação a um sentimento relacionado ao afeto que eu tenho pelas pessoas que estão organizando o evento, né? A Luciana Vinhas, a Tina, a Vanessa, quem é que está faltando? A Márcia, né? Pessoas conhecidas, e ao Rafael, né? Vocês podem notar que as pessoas que estão nessa mesa são provenientes do programa de pós-graduação em letras da Universidade Católica, né? E vê-los hoje na situação em que estão, né? O Rafael, como coordenador de pesquisa da Universidade Federal, a Luciana, como coordenadora, a Vanessa, como diretora, né? A Jana, desenvolvendo um trabalho excelente na área da análise do discurso. São pessoas que foram nossos alunos, né? Que eu tenho o maior respeito e o maior orgulho de estar aqui com eles, sabe? Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né? E a alegria que esse convite me proporcionou. Então, eu estou afetada, como eu acho que a maior parte da população está, com os fatos que nós estamos vivendo, presenciando politicamente, né? E afetada por esses fatos, eu não poderia me deixar ou me omitir de falar, porque eu até pensei em dizer, né, em me desculpar e me justificar, porque a minha fala vai ser em alto grau política, né? E como eu fiz no Senalp anteontem, eu achei que eu deveria me explicar, principalmente para aqueles que não fazem parte da área do discurso, né? Da análise do discurso, para aqueles que têm uma noção, uma visão de ciência formalista, positivista, cartesiana, que trabalham com dados, né? Eu quero dizer que a minha posição, que essa posição aqui por mim é renegada, tá? Então eu vou assumir integralmente a minha fala política. E quero dizer que eu me valho da própria natureza da disciplina da análise do discurso, né? Porque a prática teórico-analítica dessa área é, sob o meu ponto de vista, indissociavelmente política. Então, eu vou começar por aí, né? Eu botei como título o cinismo
na política midiática, um dos tantos casos da Globo News. Ah, tá bom, eu pensei que já era para falar. Desculpem. Era para fazer uma fala só como coordenadora do LEAD? Perdoe-me. Acho que vai para o violante, querido. A palavra está com a mestranda Biolange Piegas. Eu vou dispensar o microfone, mas se ficar ruim eu pego. Já tem um tom de voz. Não, tem... Ah, tá bem. Então tá, não é que já tem um tom de voz alto. Então, bom dia a todos. Como representantes do corpo discente do PPG Letras UFPEL, eu e meu colega Gilson, qual não pôde estar aqui presente, saudamos aos componentes da mesa e a todos os participantes do primeiro simpósio de análise do discurso, cuja presença de todos aqui só tem a enriquecer e fortalecer a realização desse evento. Antes de mais nada, eu gostaria de exaltar a realização desse evento, justamente para as discussões e as reflexões que estão sendo trazidas, até para conhecer o que está se produzindo a respeito da análise do discurso aqui na nossa região. E quero aproveitar para puxar a brasa para o nosso lado, porque ressaltar a importância que agora o PPG Letras ganhou uma nova linha, esse ano, que são os estudos textuais, discursivos e interacionais, a qual vai abrir novos caminhos investigativos para as práticas de linguagem, cujas reflexões se assentam nos processos de interação, constituição de sentidos, que circulam tanto nos textos quanto nos discursos propriamente ditos. É uma fala rápida, porque todo mundo acho que já conseguiu aqui colocar tudo que é importante, e parabenizar a iniciativa dos organizadores desse evento, e certamente, como todos que estão aqui, desejamos que o simpósio alcance seus objetivos com êxito em todos os sentidos. Obrigada. Neste momento, agradecemos a todos, desfazemos a mesa de abertura do evento, convidamos os componentes para ocupar lugar no auditório e assistirem à continuidade da programação. Antes de nós passarmos para a nossa primeira conferência, eu só vou fazer alguns informes rápidos. No horário do intervalo, às 10h30, vocês podem dar uma saidinha daqui do auditório para fazer um lanche no lugar que vocês quiserem, mas também teremos uma opção de lanche de uma senhora que vem vender os lanches que circulam lá pelo ângulo, aqui na salinha ao lado. Então, se vocês não quiserem sair daqui de dentro, nós temos café e uns salgados ali para vocês adquirirem, se quiserem, tá? Bom, não se esqueçam que a gente faz um registro de presença em todos os 4 turnos do evento. Então, quando vocês chegarem, precisam carimbar a presença ali para receber o certificado de participação. E às 10h45, nós temos 2 sessões concomitantes de comunicação. Elas acontecem hoje aqui no Auditório do Direito, às 10h45, e na Sala 8, que fica aqui atrás, tá? Do Auditório do Direito. Então, são 2 sessões, vocês receberam por e-mail a programação, e se vocês não sabem a qual sessão que vocês vão assistir, tem a programação depois colada na porta, que a gente vai colocar daqui a pouco, e estavam circulando os slides ali com os nomes das apresentações. Bom, então eu vou chamar para compor a mesa a professora doutora Janaína Cardoso Brum, que vai coordenar a palestra de abertura do primeiro SAD.
Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que eu medio a conferência da professora Aracy, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e que vai proferir a conferência O Cinismo na Política Midiática, um dos tantos casos da Globo News. Eu fiz uma breve apresentação formal aqui, que não dá conta de tudo que a professora Aracy fez e de tudo que a professora, de todas as formas como a professora Aracy nos afetou, né? Há tantos orientandos seus que estão aqui presentes. Bom, a professora Aracy Graça Ernst possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande, mestrado e doutorado em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle, onde desenvolveu o trabalho O Discurso Proverbial e o Discurso das Alterações, elementos para uma análise semântico-discursiva. Atualmente é professora titular da Universidade Católica de Pelotas, em cujo programa de pós-graduação em Letras atua e onde coordena o Laboratório de Estudos em Análise de Discurso. Organizou diversos livros, dentre os quais Discurso e Sociedade, Práticas em Análise de Discurso, em parceria com a professora Maria José Coracini, Escrita e Oralidade, Questões e Perspectivas, juntamente com a professora Susana Funke, e Práticas Discursivas, com a professora Regina Muti. Publicou também vários capítulos em livros, como Corpo, Discurso e Subjetividade, A Escrita de Si, Diferença Racial e Construção de Subjetividades, e Entre Desejo e Censura, ou Entre Vertigem e Linguagem, Discursos sobre outros discursos, e ainda inúmeros artigos, dos quais destaco O Casaco de Arlequim, uma reflexão sobre a semântica proposta por Michel Pecheux, e especialmente A Falta, o Excesso e o Estranhamento na Constituição do Corpus Discursivo, texto que vem norteando diversos, inúmeros trabalhos em análise de discurso. Passo a palavra para a professora. Obrigada, Jana, pela apresentação. É um prazer muito grande compartilhar ou estar acompanhada, né, por uma pessoa, por uma ex-aluna minha, que eu considero amiga, mas que considero prioritariamente uma excelente profissional em análise do discurso. É um orgulho muito grande, né, e um prazer também muito grande. E quero também, nesse momento, um pouco antes, também agradecer por ter participado da mesa com a aluna Biolange Piegas, né? Piegas, mestranda do curso de pós-graduação aqui da Federal, né? Eu acho que, afetada pela emoção, eu acabei omitindo seu nome. Me perdoe, viu? Tá? Bom, então, eu vou começar dizendo... Pode colocar o segundo slide, por favor. Infelizmente, nada é tão azul no nosso Brasil. Vivemos tempos sombrios. Tomo para o início da minha fala o enunciado de Radwan Nassar, escritor brasileiro, vencedor do Prêmio Camões de Literatura, que criticou o governo Michel Temer em seu discurso na solenidade de entrega do prêmio do Museu Lazar Segal, em São Paulo, em fevereiro deste ano. Esse pequeno introito, né, poderia sugerir que eu iria tratar das soturnas mazelas políticas e econômicas que nosso país enfrenta nesse momento histórico, né? Que a gente vem passando por vários problemas já há algum tempo. Ocupação das escolas do ensino médio em muitos estados, violência nas ruas contra manifestações,
né? Tem que tirar isso aqui. Só um minutinho. Mudou as folhas, a ordem das folhas. Só um minutinho. Tá. Então, eu estava falando nessas mazelas, nesses episódios extremamente, eu diria, trágicos, né, que nós estamos passando. Estava citando a ocupação das escolas, né, as manifestações de oposição democrática. Eu acho que todos viram o que aconteceu em Brasília, né? Bombas foram atiradas contra estudantes e trabalhadores. As tragédias, também que eu me lembro, nos presídios de Manaus e Roraima. O fato de a figura exótica e truculenta de Alexandre de Moraes atualmente ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. A aprovação da PEC 55, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, declarações como as que foram feitas pelo presidente interino, dentre elas a de que se a presidenta Dilma tivesse cedido à chantagem de Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara de Deputados, a Dilma ainda estaria no poder. Isso foi publicado em 17 de março deste ano, em blogs e sites, mas, diga-se de passagem, em nenhum canal aberto de televisão. Trata-se, sem dúvida alguma, de um governo, como diz Raduan, repressor contra os trabalhadores, contra as aposentadorias, contra as instituições federais de ensino superior, enfim, governo atrelado ao neoliberalismo e à sua escandalosa concentração de riqueza. Eu tenho que reconhecer, evidentemente, que não tenho competência suficiente para discorrer com propriedade exigida, né, esses temas, pela gravidade, inclusive, desses problemas políticos sociais. Isso não é a minha área teórica. A minha área teórica é a análise do discurso. Então, eu tenho que deixar esses problemas para os profissionais das ciências sociais. Mas tais episódios, eles são enunciados discursivamente. E como nos ensina Péchet, em Discurso, Estrutura ou Acontecimento, esses enunciados, mesmo remetendo aos mesmos fatos, não constroem as mesmas significações. Aí, sim, cabe a minha intervenção como analista de discurso, que tenta empreender gestos de leitura em cuja constituição está presente a articulação entre linguagem, ideologia e inconsciente. O nosso desafio, como analistas de discurso, é perceber o funcionamento da ideologia na sociedade contemporânea, em especial na sociedade brasileira, em vista, como já falei anteriormente, da conjuntura política atual, cujos relacionamentos eu assumo como promíscuos entre os poderes da República e a grande mídia, estão sendo desastrosos para o país. Tal tarefa crítica faz-se necessária, sob o meu ponto de vista, para tentarmos compreender o modo de funcionamento material dos enunciados midiáticos recentes relacionados ao político. Daí o título do trabalho, né? O cinismo político midiático, um dos tantos casos da Globo News. Então, a minha preocupação é com o político, é com o cinismo do discurso político na mídia nacional. A esse respeito, é preciso, primeiramente, retomar
dada a sua importância, a noção althusseriana de ideologia. Segundo o autor, a ideologia não deve ser compreendida como um conjunto de ideias ou falsa consciência que mascararia as condições reais de existência e dominação de classe, mas sim como prática social, opondo-se, nesse sentido, à visão marxista. Tinha acho que um slide antes desse. Então, fugiu. Não? Fugiu, então. É esse aí. É esse aí. Bom, então, como diz o autor, a ideologia é, pois, para Marx, uma construção imaginária, um puro sonho, um vazio inútil, constituído pelos resíduos diurnos da única realidade plena e positiva da história concreta de indivíduos concretos, materiais, produzindo materialmente sua existência. Eu acho que isso é fundamental na obra de Althusser e é fundamental para os analistas do discurso. A ideologia, ela tem uma existência concreta, ela tem uma materialidade que se dá exatamente nas relações sociais entre os indivíduos. Na concepção althusseriana, a ideologia constitui-se num sistema dotado de uma lógica e de representações, imagens, mitos, ideias, conceitos, cuja existência define o funcionamento histórico de uma sociedade. Esse funcionamento depende dos aparelhos ideológicos e repressivos de Estado, ou seja, uma ideologia existe sempre e materialmente em um aparelho e em suas práticas. São eles que definem os rituais sobre os quais são submetidos os sujeitos e também aquilo que os constituem enquanto tais. A sua relação com o que percebem como realidade é determinada, portanto, pela ideologia, fenômeno que, por não ser reconhecido pelos sujeitos, dá-se a revelia dos sujeitos, dá-lhes a sensação de poder representar uma realidade fielmente. O autor estabelece claramente em seu livro, a favor de Marx, a noção de que a ideologia se introduz na consciência dos indivíduos mediante um processo que se lhes escapa. Ou seja, nós não percebemos o processo de assujeitamento e interpelação ao qual nós estamos submetidos. Toda ideologia tem, portanto, como função primordial constituir indivíduos em sujeitos. E isso ocorre através de relações e práticas sociais que lhes façam interiorizar de forma inconsciente as modalidades histórico-materiais de existência do pensamento. Agora sim. Há pelo menos, na minha leitura, né, de Althusser, 4 aspectos importantes a destacar. Primeiro, a ideologia possui uma função matricial de coesão social. Segundo, a ideologia possui materialidade. Terceiro, a ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas relações reais de existência. E quarto, a ideologia obedece a uma dinâmica inconsciente.
Dizer que a ideologia se apresenta de forma inconsciente implica, para a concretude e manutenção da dominação de classe, que ela se introjete, no sentido psicanalítico, na sociedade através de formações, instituições de poder. Os aparelhos ideológicos de Estado realizam, historicamente, a ideologia dominante. O caráter inconsciente da ideologia, já que os indivíduos não percebem, né, essa interpelação, permite a naturalização dos sentidos, sendo esses o resultado da arbitrariedade. E aí eu tenho que achar a folhinha. Só um minutinho. Então, eu estava dizendo como resultado da arbitrariedade histórica do poder. Então, em suma, os sentidos são ideológicos. Sua constituição dá-se através da ideologia. Péchet, no texto O Mecanismo do Desconhecimento Ideológico, retoma o conceito de interpelação althusserriano, tornando tangível a conexão entre os aparelhos ideológicos e repressivos de Estado e o sujeito ideológico, e mostra a indissociável relação entre ideologia e inconsciente, e entre sujeito do discurso e constituição do sentido. Portanto, a ideologia não é, recuperando o que foi dito anteriormente, uma falsa consciência, uma representação ilusória da realidade. E aqui eu trago Zizek. Para ele, a ideologia é a própria realidade que já deve ser concebida como ideológica. Ideológica, como está ali no slide, é uma realidade social cuja própria existência implica o não conhecimento de sua essência por parte de seus participantes, ou seja, a efetividade social cuja própria reprodução implica que os indivíduos não sabem o que fazem. Ideológica não é a falsa consciência de um ser social, mas esse próprio ser, na medida em que ele é sustentado pela falsa consciência. O que eu quero questionar aqui nesse espaço é se a anomia, ou seja, a ausência de regras e de normas que se instaurou na sociedade brasileira, na esfera política, na esfera jurídica, na esfera midiática, da grande mídia em particular, nos últimos meses, não está subvertendo o enunciado bíblico tomado por Marx como mote para a experiência ideológica. Será que não passamos de sua célebre formulação "eles não sabem o que fazem" para "eles sabem muito bem o que fazem, mas mesmo assim o fazem", conforme propõe Sloterdijk? Proponho, como vários autores o fazem, não é só eu, pensar que compreender o funcionamento da sociedade contemporânea implica considerar necessariamente o caráter cínico do seu funcionamento. No cinismo, embora o sujeito tenha perfeito conhecimento da distância que existe entre a máscara ideológica que assume e a realidade social, ele insiste no uso da máscara. Em outras palavras, não há mais ingenuidade, pois o sujeito tem plena ciência dos interesses
subjacentes a uma universalidade ideológica. Ele tem conhecimento, mas ele não abdica dos pressupostos, dos seus pressupostos. Então, aqui, Zizek, partindo de Adorno, para quem a ideologia é um sistema que reivindica a verdade, diz que a ideologia não é simplesmente uma mentira, mas uma mentira vivenciada como verdade. Uma mentira que pretende ser levada a sério. É assim que o sistema neoliberal funciona. Quer fazer crer, por exemplo, aqui no Brasil, que a reforma previdenciária e a trabalhista irão beneficiar a classe trabalhadora. A previdenciária, segundo eles, é necessária porque há um rombo de 2,7% do PIB. Os brasileiros, outro argumento, estão vivendo mais. E os jovens que sustentam o regime estão diminuindo. Por isso, os brasileiros terão que trabalhar 40 anos para poderem se aposentar. Quanto à reforma trabalhista, os argumentos apresentados, de maneira geral, são fomentar o mercado estagnado pela recessão que atravessamos, adequar nossa legislação trabalhista, que está carente de modernização, adequar a atual ordem econômica e social que o país atravessa, enfim. Entre as medidas propostas, tem-se a ampliação do prazo dos contratos trabalhistas de trabalho, os contratos temporários de trabalho, e a flexibilização do horário de almoço. E aqui eu me permito fazer uma brincadeira, né? Quanto a esse último, ou seja, a flexibilização do horário, né, de trabalho, do horário de almoço, que maravilha, né, se a gente pensar que o trabalhador pode sair mais cedo do emprego, se não almoçar em 1 hora, como prevê a lei. Quem sabe ele possa almoçar em meia hora, talvez em 15 minutos, 5 minutos, quem sabe 1 minuto. Né? Aí ele vai poder sair mais cedo. Sem falar da reforma do novo ensino médio, cuja propaganda nas redes televisivas tenta positivá-la através de argumentos como a possibilidade de escolha de disciplinas pelos alunos, o acesso ao ensino técnico. Aqui, diga-se de passagem, a inclusão do ensino profissionalizante vai fazer com que os jovens com menor renda sejam conduzidos a carreiras de subemprego e os mais favorecidos economicamente poderão focalizar seus estudos nas áreas que desejam. Ou seja, isso aprofunda a diferença, sob o meu ponto de vista, entre as classes sociais. Mas isso não é dito, obviamente não é dito. O que é dito são os pretensos benefícios das ditas reformas. Mas sabemos, desde Barthes, que toda a evidência esconde alguma coisa. E o que essas medidas escondem são os interesses neoliberais tentaculares que as constituem e que se espraiam por toda a sociedade, tendo a grande mídia sua maior aliada. Jornalistas travestidos de especialistas em política e economia ditam em seus programas televisivos as receitas para um Brasil melhor. Na verdade, montam uma farsa que poderá se tornar, ou já está se tornando, uma tragédia. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: eles não sabem que defendem os interesses da elite brasileira e os tomam inconscientemente como verdades? Ou eles sabem que defendem os interesses que prejudicam o povo brasileiro e, mesmo assim, continuam a fazê-lo, vivenciando mentiras como verdades? Para tentar pensar sobre esse ponto, eu vou trazer um caso específico, que provavelmente vocês já conhecem, que se trata da notícia do dia 7 de abril deste ano, que abriu os comentários econômicos da jornalista e comentarista da Globo News, Thaís Heredia. Mas, antes disso, de entrar na Thaís Heredia, eu acho importante, estabelecer a diferença
entre o cinismo, a razão cínica ou a postura cínica, né? E aqui vocês têm o quinismo, que diz respeito à recusa do povo, que é o contrário, a recusa pelo povo da cultura oficial através da ironia e do sarcasmo, expondo ao ridículo. Então, ao tom grave, solene da ideologia oficial, sobrepõe-se a banalidade cotidiana com o fito de dar visibilidade aos interesses egoístas, à violência e às reivindicações brutais do poder. Então, eu vou trazer para vocês uns exemplos que são tirados, não é dos blogs como Conversa Fiada, Tijolaço, DCM, o Cafezinho, que eu acho que são de conhecimento de vocês. Tá? Então, aí vocês têm um exemplo do quinismo, ou seja, da utilização do humor para questionar a ideologia oficial, a ideologia dominante. Não sei se todos enxergam aí. Enxergam? Gouveia, aqui nessa casa, tem ladrão saindo pelo ladrão. Esse é um dos exemplos. O outro, por favor. Aqui vocês têm, do lado esquerdo, né? Minha casa, minha vida. E vocês vejam como é que essa figura está sendo representada, né? Com um guarda-chuva, só ali não é, as arestas E do lado nós temos provavelmente, né, um deputado com um grande saco de dinheiro em cima. O outro. Esse eu gostei muito. Gostei demais. Olha, mãe, 100 militares. Né? A bicicleta é o golpe. O outro, por favor. Aqui nós temos o nosso atual presidente da República, né, dizendo povinho sem noção, e com a faixa presidencial, no lugar de estar no seu lugar aqui, como todos sabem onde fica, está na cintura, né? Que efeito humorístico se tira daí, né? A outra, por favor. Aqui nós temos o nosso Papa Francisco, né? Do lado esquerdo, vocês têm um demônio, e o demônio falando com o Papa, dizendo: é melhor você aceitar o convite do candidato Dória, antes que o japonês da Polícia Federal, a mando do Moro, te leve coercitivamente. É claro que é uma sátira, uma ironia, né, ao que a gente está passando. A outra, por favor. Né? E aqui nós temos uma personagem na televisão, o Temer, e uma pessoa ali com, acho que é sei lá, alguma coisa para show, dizendo show, presidente, né? Querendo que ele saia. E, por último, né, tem relação com o slide anterior, pode deixar, eu mesmo faço meu velório, eu mesmo me enterro. Né? Eu acho que é isso que ele está fazendo. Bom, segundo o Zizek, esse método aqui, não estou exatamente esse método que envolve a ironia, a sátira, o quinismo, né, na acepção de Sloterdijk,
é um método que é mais pragmático, segundo ele, do que argumentativo, né? Agora, a postura cínica a que eu me refiro, o cinismo, como discurso da cultura dominante, reconhece, como disse anteriormente, os interesses particulares por detrás da universidade ideológica, mas continua a achar motivos para permanecer com a máscara, né? Então, esse cinismo não é uma postura direta de imoralidade, mas parece a própria moral posta a serviço da imoralidade. O modelo da sabedoria cínica é conceber a probidade e a integridade como uma forma suprema de desonestidade, a moral como uma forma suprema de depravação e a verdade como a forma mais eficaz de mentira. Então, eu acho que tu podes passar, talvez tenha. E o autor continua dizendo que o cinismo é uma espécie perversa de negação da ideologia oficial. Eu acho que tem um outro. Confrontada com o enriquecimento ilícito, com o roubo, a reação cínica consiste em dizer que o enriquecimento lícito é muito mais eficaz e, além disso, é protegido por lei. Como disse Bertolt Brecht na obra dos Três Vinténs, que é o roubo de um banco comparado à fundação de um banco? Bom, então, para tratar da questão do cinismo na política, na midiática, eu tenho tempo ainda, Jana? Bom, então, para tentar falar sobre o cinismo, né, eu trouxe um caso da Thais Herédia, que vocês devem ter visto na internet, com certeza, né? Vocês viram? Então, a gente tem assim, não sei se vocês conseguem ler ali embaixo. Recessão e desemprego derrubam inflação e devolvem poder de compra aos brasileiros. Isso não foi só dito, isso era legenda. Era legenda, gente, né? E é claro que as pessoas se deram conta imediatamente da contradição que estava expressa nesse enunciado. A gente, já na primeira leitura, a gente percebe essa contradição. Como é que o poder de compra foi devolvido aos brasileiros? Se a recessão e o desemprego alastram-se através das ações político-econômicas do atual governo, é notório que as consequências desastrosas para a sociedade que são desastrosas e diminuem consideravelmente o poder de compra da população, e não o contrário, favorecendo. Porque se a gente tirar ali e derruba a inflação, o que a gente tem? Recessão devolve o poder de compra, a recessão e a inflação devolvem poder de compra. Como é que isso pode acontecer? Né? Então, apaga-se do enunciado o fato incontestável que a inflação cai com a retração da procura de gêneros de consumo diário, bens e serviços, a não ser que, como o letreiro da Globo News apresenta, a gente acredite que quanto mais desemprego e recessão, mais crescimento do poder de compra. Porque essa verdade só serve para uma pequena parcela da população. Para outra, a que paga é só exclusão, miséria e atraso. Como diz o jornalista, eu estou tomando as palavras do jornalista Fernando Brito. Como, então, compreender a pretensa volta do poder de compra dos brasileiros?
O letreiro é uma verdade impensada, um lapso, um ato falho, ou algo pensado, construído no plano da consciência? O que precisamos refletir é que, se temos um discurso intencional, entre aspas, relativo ao que o sujeito tentava ou queria dizer, retomo aqui a questão anterior, a jornalista sabe que serve a interesses que prejudicam o povo brasileiro e, mesmo assim, continua a fazê-lo, vivenciando mentiras como verdades, ou seu discurso não apresentaria contradição e, nesse caso, assumiria a forma de uma impropriedade, de um erro, de um deslize. Mas vejam que para a psicanálise, tais fatos não são arbitrários, mas são interferências do inconsciente. Portanto, o discurso nunca possui uma só dimensão. Um lapso, um ato falho, são sinais de que um discurso ou outro pode usar o mesmo porta-voz simultaneamente. A psicanálise diz que as palavras truncadas, murmuradas, ditas sem intenção, escapadas, originam-se de alguma instância que não a do eu, isto é, originam-se do inconsciente. O inconsciente é o discurso do outro. Esses elementos intrusos que causam estranhamento são, via de regra, tidos como aleatórios e, portanto, desconsiderados. As pessoas que cometem essas falhas, né, elas acreditam que apenas se enganaram. Cometi um erro, foi por acaso, né? Não entendo como é que isso aconteceu. E Freud vai objetar isso aí, dizendo que exatamente nesses momentos a verdade falou. Segundo a psicanálise, há uma lógica identificável nessas manifestações. Então, não é fruto do acaso quando isso acontece, né? Mas da presença do outro, da linguagem, ou do outro como linguagem. Bem, vejamos que, em termos do discurso, a jornalista de economia da Globo News insere-se na formação discursiva da grande mídia que funda o golpe em conluio com o Ministério Público Federal, com o Legislativo e com o próprio Judiciário, cujo objetivo era e é provocar a derrocada da soberania nacional, apoiando o governo ilegítimo de Michel Temer. Mas essa formação discursiva precisa evidenciar, ela tem que criar evidência, né, de que seus pressupostos e suas ações estavam e estão corretas frente ao que vem acontecendo. Uma das formas é transformar dados reais, como, por exemplo, a queda da inflação, em fato positivo, desconsiderando que ela é exatamente a causa da recessão e do desemprego. Ou seja, uma mentira com aparência de verdade. Dada a situação de prejuízo político, social e econômico em que nos encontramos, e com os índices de pesquisa de votos para as eleições de 2018, em que o ex-presidente Lula lidera o ranking estatístico, a Globo e outras emissoras, até porque receberam verbas significativas do governo federal, necessitam mostrar que o impeachment está sanando as contas públicas e devolvendo ao povo seu poder aquisitivo. Novamente, uma mentira com aparência de verdade. A jornalista em questão filia-se a essa formação e, na verdade, não comete um erro, mas um acerto. Seu ato falho foi sem querer, conscientemente falando,
mas concomitantemente foi querendo. Tão submetida à ideologia do capital, ela emprega o verbo devolver, devolvem o poder de compra aos brasileiros, porque ela não poderia dizer o que realmente acontece. Isto é, que retiram ou usurpam, né, o poder de compra dos brasileiros. Porque isso estaria relacionado a uma outra FD. Ela não percebe, não sabe justificar o teor do que ela falou, porque é da ordem do inconsciente, sob o meu ponto de vista. Isso está bem claro na carta que ela escreveu no Twitter, tentando se justificar, se desculpando pelo que havia feito. E ela diz o seguinte, eu acho que tem a carta aí. Não, pode passar adiante. Essa aí. Admito a sensação, após um erro incompreensível, não é das melhores. Logo de imediato, você até fica se perguntando o que pode ter acontecido na tentativa de encontrar uma desculpa. Mas a verdade é que de nada adianta nutrir desespero pelo leite derramado. Então, o tempo passa, diz a carta, indo direto ao ponto. Não resta dúvida. Errei. E errei feio. Sabe-se lá por qual motivo. Encaminhei uma sugestão de legenda equivocada para ilustrar meu comentário na televisão. Legenda essa, aliás, que não fazia o menor sentido, a gente tem exatamente nonsense, né? Com a minha própria fala, afirma a jornalista. Sim, errei. Agora, só me resta pedir desculpa e seguir em frente. Finalizou Thaís na carta. Então, eu estou terminando. O ato falho não encontra explicação, óbvio, pois diz respeito ao fracasso da palavra em relação ao sujeito. A palavra erra o alvo, como nos diz Freud, mas assinala a revelação de um desejo inconsciente e, ao mesmo tempo, atesta o inconsciente estruturado como linguagem. Agora eu pergunto, de que ordem é o desejo envolvido na contradição, presente no enunciado recessão e desemprego devolvem o poder de compra dos brasileiros? Qual a verdade que surge? O que não podia ser dito e o foi? A mentira de que seria devolvido o poder de compra aos brasileiros. Pois o que deveria ter sido formulado é que a recessão e desemprego usurpam o poder de compra dos brasileiros, como falei anteriormente. Mas isso é outra história. Diria respeito a uma formação discursiva antigovernamental, antimediática, anti-impeachment. Isso permite pensar que esses atos falhos, consideradas as condições de produção e as redes de memória que constituem o discurso jornalístico televisivo, fazem sobressair seu eixo principal de construção, a proscrição do discurso que lhe é antagônico. A máxima analítica, psicanalítica, o inconsciente é o discurso do outro, faz-se materialmente exposta. O outro do discurso da elite, da classe dominante, torna-se desejo e encarnou-se na voz de um de seus porta-vozes midiáticos. A verdade falou na contradição. A máscara caiu. E, enfim, para terminar minha fala, eu vou retomar novamente o que disse Raduan na cerimônia de entrega do Prêmio Camões. Não há como ficar calado. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, Araci, pela brilhante intervenção. Nós temos uns minutos para questões. Então, eu abro para questões. Só que o microfone sem fio não está funcionando, é isso? Está funcionando? Tá. Bom, abro então para as questões de vocês. Bom, já que... Por favor. Eu gostaria de saber se a senhora pode discorrer um pouquinho mais sobre essa questão que a senhora colocou da definição de cinismo e a legenda ali, o ato falho dela, ou o erro, enfim. Bom, eu deveria ter dito isso no primeiro momento, né? Quero agradecer a pergunta. Eu deveria ter dito que esse trabalho é um trabalho que eu estou começando agora, a necessidade de uma teorização maior sobre as relações que eu estou pretendendo, que estou estabelecendo preliminarmente nesse trabalho, entre o conceito de ideologia, de cinismo, né, que é o mote, né, para mim, e a preocupação, que é do Laboratório de Análise do Discurso, da relação entre ideologia e inconsciente, né? Eu acho que uma das formas de estabelecer essa relação, sob o meu ponto de vista, eu acho que trabalhar com esses atos falhos, com os lapsos que ocorrem, e ocorrem numa medida, com uma frequência bastante grande, sabe? Porque, inclusive, agora, há pouco tempo, eu não sei se foi no dia 17 ainda desse mês, o William Bonner, no Jornal Nacional, se referiu ao atual presidente como ex-presidente, né? E isso aconteceu também o ano passado, em março do ano passado, com a Renata Lopretti, que ainda não estava estabelecido o impeachment, quer dizer, havia um trabalho de sentidos na imprensa para que isso se manifestasse, né? Na realidade, através do ato falho dela, ela estava prefigurando o acontecimento do impeachment, né? Ela falou em ex-presidente, se referindo a Dilma. Então, eu estou interessada, no presente momento, exatamente para trabalhar a articulação que se pode fazer entre o ato falho, nesse espaço político, midiático, né? O conceito de ideologia, porque eu acho que, hoje em dia, pelo menos na sociedade brasileira, a gente não pode negar que o cinismo impera, que a razão cínica, que a postura cínica está imperando, né? Hoje mesmo, ontem à noite, vendo o discurso do atual presidente da República, né? Ele age como se nada estivesse acontecendo, como se o país estivesse funcionando. Então, são mentiras apresentadas como verdade. Então, a ideologia é cínica, e ela é cínica na medida em que ela apresenta fatos que tem todo um aparato, evidentemente, tecnológico, midiático, para lhe dar aparência de verdade, né, para atingir os telespectadores, para, assim, cooptar, né, vamos dizer assim, cooptar a participação deles, né, nesse processo histórico que nós estamos vivendo, né? Me parece realmente uma boa via, viu, de buscar
a relação entre ideologia inconsciente, política e cinismo, através desses atos falhos. Tá? Eu estou pretendendo fazer um trabalho escrito, né? Fazer um artigo a partir disso aqui, e talvez nesse artigo, através da leitura, isso fique mais claro. Tá? Mas talvez tenha dado possibilidade, pelo menos para pensar o que está acontecendo e como é que isso pode ser explicado na articulação entre a área da psicanálise e da análise do discurso. Obrigada. Bom, eu gostaria de começar dizendo que foi um prazer escutar a sua fala aqui hoje e que é muito bom conhecê-la pessoalmente, porque eu sempre tive contato com a sua voz de autora a partir dos seus textos. Bom, quando eu li esse enunciado pela primeira vez, me parece que ele tem uma relação muito forte com a memória, sobretudo a questão da inflação. Porque o problema não é o desemprego, não é a falta do poder aquisitivo, mas é a inflação. Então, se a gente tem uma inflação que é controlada, a gente tem tudo. E isso me faz pensar na questão da memória, porque qual governo em que a questão da inflação era uma questão central? Então, me parece que ali tem um atravessamento de memória do governo do FHC, no qual, de alguma maneira, a repórter ela está implicada, seja pelo atravessamento da memória, ou seja pelo atravessamento de uma outra formação discursiva. Eu concordo perfeitamente contigo, inclusive, quase no final da minha fala, é que não dá, numa palestra, para a gente desenvolver tudo que a gente gostaria de desenvolver, né? Inclusive, aquela parte do cinismo, daquela parte ali da ironia, né? Da diferença entre a postura cínica e o cinismo como revolta, né, relacionada à cultura popular, isso aí dá pano para manga, né? Só que não haveria possibilidade de eu desenvolver nesse curto espaço de tempo. Mas eu concordo contigo, inclusive no finalzinho eu coloquei, não sei se eu vou achar agora, mas que isso aí está relacionado às redes de memória, né, que estão ali trabalhando nesse espaço discursivo, né? Então, quem é que não quer que a inflação seja derrubada, que a inflação diminua, né? Agora, isso está presente em todo discurso político, né? Nenhum político vai dizer que quer que a inflação cresça. Então, é algo que está presente o tempo inteiro. Talvez até a gente possa falar num pré-construído aí, né? Que é aquilo que todo mundo sabe, que todo mundo quer, que a inflação baixe, né? Isso é uma coisa também que eu estou pensando, que eu ainda não desenvolvi teoricamente. Mas o que causa estranheza é a contradição, a total contradição. Como é que a recessão, né? A recessão e até me esqueci e o desemprego podem derrubar, né? Derrubam a inflação e aumentam o poder de compra, devolvem o poder de compra ao povo brasileiro. É um absurdo, né? E é isso que me interessa mais de perto. Olá, professora. Como vai? Tudo bem, professora? Tudo bem. Meu nome é Walker. Eu só queria fazer um comentário, pelo que eu escutei, né, da sua fala, que tem um texto do Freud, de 1915, chamado A Negativa, né? E me parece bastante que o que você está falando vai de encontro ao que ele está dizendo nesse texto, no que diz respeito ao Estatuto da Negação, na constituição desse processo do cinismo, né? Ele começa com um caso dizendo que, de repente, o paciente vira para o analista e fala
essa pessoa que estava no meu sonho não é a minha mãe, né? E, de repente, o analista fala, é a mãe, né? Então, me parece ser bastante essa negação enquanto constitutiva desse processo de desvio que denuncia o retorno do recalcado, né? E talvez esteja aí uma chave. É isso. Quer terminar? Bom, o final da tua fala me chamou muito a atenção. E tu sinalizaste algo no sentido do que eu ia te perguntar agora há pouco. Tu falas do ato falho como a emergência de algo que é antagônico ao que vem sendo dito pela jornalista. Eu não sei se exatamente antagônico, né? Eu não sei se exatamente antagônico. Isso é uma coisa que eu tô pensando, né? O que a gente nota num ato falho, num lapso, Jana, é o estranho, né? É aquilo que não se esperava, é o impensado do pensamento. E daí a possibilidade que eu acho que dá para ligar também com a noção de pré-construído. Eu ia te fazer, né? Da relação que se pode fazer com o pré-construído. Eu acho que dá para fazer, sim. Mais alguma questão? Bom, então eu agradeço as questões, agradeço mais uma vez a Aracy por estar aqui conosco e por fazer essa fala brilhante, muito tocante. Nós temos um pequeno intervalo agora, até às 10h45, e após ocorrem as sessões de comunicação, né? Uma sessão aqui no auditório e a outra na sala 108, na sala 8. Obrigada. Obrigada.